Há um tempo atrás, no meu vídeo Escândalos que foram esquecidos por nós, eu citei as acusações relacionadas a uma seita que existe na Coreia do Sul e que envolve o naufrágio de Seul, muitas perdas e também o Park Jin-young, o famoso JYP. Uma suposta ligação de uma figura tão conhecida com uma seita manchada por sangue soa assustador. E como essa história é muito longa e eu percebi que alguns de vocês ficaram confusos com algumas informações ditas no vídeo que eu citei o caso, eu vim trazer hoje pra vocês a história completa da seita da salvação. Olá, eu sou Samuel DK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Namekusei Vai Explodir, e dessa vez, novamente a gente não vai estar falando aqui com a Bibis, mas calma que ela vai estar aqui no próximo vídeo, com certeza, eu acho. Porque pra quem não sabe, eu programo os vídeos, tá? Se inscreve no canal, dá like pra você não esquecer no final, que eu tenho certeza que tu vai curtir o vídeo. Enfim, bora começar o vídeo logo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Tudo começou em 1962 com um novo movimento religioso sul-coreano criado por Yoo Byung-gun, juntamente com seu sogro Kwon Shin-chan. O movimento é popularmente conhecido na Coreia como Gwonpa, que traduzindo significaria Seita da Salvação. Porém, esse nome não é dado apenas a uma igreja ou um movimento. A verdade é que existem várias seitas da salvação e vários movimentos que também são intitulados assim, mas nós vamos focar agora especificamente na Igreja Evangélica Batista da Coreia, que é a principal e mais polêmica seita da salvação. E só para constar isso, essa igreja não tem nenhuma ligação com a Convenção Batista da Coreia, que isso fique bem claro. Desde o início, essa seita já causava um certo estranhamento pelas doutrinas que ela pregava. Eles acreditam que as pessoas que já foram salvas por Deus estão completamente desprendidas dos pecados que cometerão no futuro e que elas têm garantidamente um lugar no céu. Ou seja, segundo o que a seita da salvação prega, a partir do momento que uma pessoa recebe o perdão divino, ela pode cometer o pecado que ela quiser, porque não vai ser considerado. Inclusive, mesmo sem termos números exatos, é especulado que a seita tenha cerca de 10 mil a 200 mil seguidores que andam por aí achando que uma vez que foram perdoados podem cometer qualquer tipo de pecado, que tá tudo numa boa. E além disso, ao contrário de outras organizações cristãs, a seita não foca muito no arrependimento do indivíduo pelos pecados que ele cometeu, algo que inclusive contribui para que essa seita seja chamada de seita ao invés de uma igreja. É bom também salientar a diferença entre os dois de forma resumida para ficar explicado. Igrejas geralmente seguem exclusivamente as doutrinas descritas na Bíblia, enquanto seitas aplicam novas doutrinas e criam coisas que não estão escritas na Bíblia. Existem outras diferenças também, mas resumidamente é isso. Em 1987, a polícia sul-coreana estava investigando uma mulher chamada Park Sun-ja por ela ser acusada de ter lucrado 8,9 bilhões de wones através de golpes aplicados a cerca de 220 pessoas. Dá quase 44 milhões de reais. Acontece que essa mulher era dona de uma empresa chamada Odeon, que era uma subsidiária de uma das empresas do Yoo Byung-gun, a Semocorp, uma empresa voltada para balsas, e além disso, a Park Sun-ja liderava um grupo religioso que fazia parte da Seita da Salvação. E no dia 29 de agosto de 1987 foram encontrados 32 membros da Seita da Salvação amarrados, amordaçados e mortos, e entre eles estavam a Park Sun-ja e seus 3 filhos. E vale ressaltar que todos os que morreram acreditavam que o fim do mundo e o juízo final estavam próximos. Ao final das investigações policiais da época, foi concluído que o que havia acontecido ali se tratava de um pacto de homicídio e suicídio, e por conta disso, um dos primeiros suspeitos foi o Yoo Byung-gun, fundador da Seita da Salvação. Isso alimenta algumas teorias sobre a suposta salvação dita pela igreja, porque além deles pregarem que uma vez que uma pessoa se arrepende, ela não precisa voltar a se arrepender, diversas outras seitas que surgiram na história pregavam o suicídio como uma salvação, assim como o líder religioso Jim Jones, também dono de uma seita que causou o suicídio de mais de 900 pessoas, dizendo que esse era o caminho. Então o suicídio dessas pessoas ligadas à Seita da Salvação deixou muitas pessoas atentas a esse ponto. O caso que ficou conhecido como o suicídio em massa de Odeon foi dado como encerrado e só foi reaberto em 1991, quando foi descoberta uma relação da empresa do Yoo Byung-gun com a empresa da Park Sun-ja, porque eles não sabiam que uma era subsidiária da outra até então. Mas nesse ano eles tiveram acesso a empréstimos da Odeon que foram canalizados
para a Semocorp, então existia um rastro de dinheiro entre as duas empresas. E por conta disso, o Yoo Byung-gun foi condenado e cumpriu 4 anos de prisão por fraude. Mas apesar disso, o gabinete do promotor distrital de Incheon declarou em um relatório que não encontrou uma conexão processável entre a Igreja Batista Evangélica de Yoo e o incidente de Oh Dae-yeon. No dia 16 de abril de 2014, uma balsa levou a vida de 304 pessoas, em sua maioria sendo estudantes. Por conta de uma superlotação da balsa, uma reforma não autorizada devidamente, a negligência ao dirigir e ao não salvar a vida das pessoas, porque apesar do longo período que a balsa levou para afundar, os estudantes em nenhum momento receberam ordens para abandonar a embarcação antes dela naufragar. Muitas dúvidas nasceram na cabeça das pessoas com esse evento tão triste e diversas homenagens nasceram junto para eternizar a vida e a memória de cada uma dessas pessoas. Mas entre as dúvidas que restaram sobre o evento, ficou quem era o responsável por aquilo. É claro que existiam alguns responsáveis presentes ali na balsa, mas também os que estavam fora dela assistindo tudo de longe. E um dos nomes citados nisso foi o do Yoo Byung-gun. A balsa era operada pela empresa Chonhaejin Marine. E quem era o presidente dela? Exatamente, o Yoo Byung-gun, que havia feito uma consolidação entre essa empresa e a outra empresa dele que eu citei, a Semocorp, que naquele momento estava falindo. Inclusive, é bom falar que ele se tornou o ex-presidente e que o Kim Han-sik era o CEO da empresa quando o naufrágio ocorreu. Porém, o Yoo ainda tinha ligações com a empresa e isso eu vou explicar agora. Durante as investigações do naufrágio, com base nas evidências coletadas, os promotores concluíram que o Yoo era quem dirigia a operação e a execução dos negócios da Chonhaejin Marine. Além disso, haviam fortes suspeitas de que fundos de membros do grupo religioso haviam sido usados em operações comerciais de Chonhaejin Marine e para o próprio Yoo Byung-gun. Enquanto toda a investigação estava acontecendo, cerca de 600 seguidores da igreja protestaram contra a cobertura da mídia sobre o caso e também contra a ligação feita da igreja com o naufrágio. Porém, tudo estava interligado e a investigação concluiu que havia sim a ligação do Yoo Byung-gun com o naufrágio, levando os promotores a noticiarem no dia 24 de maio que qualquer pessoa que ajudasse o Yoo a se esconder poderia pegar até 3 anos de prisão. Por conta disso, 4 pessoas que ajudaram o Yoo a se esconder foram presas. E os seguidores da seita idolatravam tanto ele que, para evitar a prisão do Yoo, chegaram a dar informações que confundiam a polícia. E uma porta-voz da seita chegou a informar para a polícia que 100 mil seguidores protegiam ele e que eles nunca falariam a localização do Yoo, que desde o acontecido não tinha sido visto publicamente. No dia 26 de maio, um dos assessores do Yoo foi preso por planejar a vida de Yoo como um fugitivo. Então ele já tinha todo o plano de fugir da polícia e ele estava conseguindo, até que no dia 21 de julho de 2014 foi anunciado que um corpo foi encontrado em junho do mesmo ano. E se tratava do corpo do Yoo. E mais informações sobre a morte dele nunca foram totalmente reveladas. No dia 2 de maio de 2018, a Dispatch simplesmente soltou a informação de que o JYP fazia parte da seita da salvação, que a partir de 2014 passou a ser completamente associada ao naufrágio de Seul. Primeiramente, a história não começa com o JYP, mas sim com a sua esposa, que é a filha de Yoo Byung-ho, irmão do Yoo Byung-gun. A esposa do JYP supostamente ajudou a organizar e gerenciar as reuniões do culto também. E como essas informações foram liberadas em 2014, depois do naufrágio, as pessoas começaram a acusar o JYP de fazer parte da seita, já que a esposa dele já tinha ligação direta com aquilo. Ele inclusive se pronunciou dizendo que ele não tinha nenhuma ligação com isso, a não ser o fato da esposa dele ser parente dos donos da empresa e que ele não pertencia a nenhum tipo de religião. Mas de acordo com as investigações feitas pela Dispatch, o JYP realizou uma reunião no dia 21 de março de 2018 que teria uma suposta ligação com a seita da salvação. E a equipe da Dispatch, sabe-se lá como, conseguiu comparecer pessoalmente à reunião para coletar evidências e gravações de voz do evento. A reunião do Park Jin-young aconteceu durante 7 dias, com a presença de pessoas extremamente influentes, incluindo o que seria o atual líder da seita da salvação, o Byung-gi Chun. E uma das coisas mais curiosas é que o café onde eles se encontraram vendia Ahe Tea, e Ahe, tipo escrevendo Ahae,
era o apelido do Yu Byung-gun. E o café, ou cafeteria, não sei como chamar, é uma das propriedades da Semo Credit Union, uma das subsidiárias das empresas Somo do Yu, que está diretamente ligada ao Byung-ki-chun também. E assim que a reunião terminou, JYP dirigiu-se ao restaurante H para jantar com mais algumas pessoas e a empresa proprietária do restaurante, a Da Panda Corporation Limitada, que está também diretamente conectada com Byung-ki-chun, o que reforçaria o fato das reuniões serem feitas em prol da seita da salvação, provavelmente com a intenção de trazer mais pessoas para a seita, segundo a Dispatch. Os áudios da reunião contam com o JYP revelando ter encontrado sua religião em 2017, que ele havia sido tomado pela fé. Ele também cita vários do que seriam os versículos da Bíblia. Ele também afirma que Deus profetizou o futuro e que escreveu a Bíblia porque sabia que as pessoas não acreditariam nele. Então deixar as coisas escritas ajudariam a provar o que ele pregava. 그 말씀에 의해서 돌아가는 거예요. 지구 너는 요 속도로 돌아. Ele no geral fez diversos discursos religiosos que inclusive se assemelham às doutrinas aplicadas pelos fundadores da seita da salvação. E depois que todo esse material foi divulgado pela Dispatch, o JYP se pronunciou para se defender, alegando que alugou o local da reunião com o próprio dinheiro e que estava fazendo aquilo para fazer uma sessão de estudos bíblicos. E que entre as pessoas que estavam presentes para ouvir a palestra dele, haviam membros da seita da salvação que estavam interessados no que ele tinha a dizer, mas que ele não tinha nenhuma ligação com a seita. Depois disso, a história caiu no esquecimento e nunca mais comentaram sobre. Então, apesar das provas, até hoje não foi confirmada a ligação com o JYP e a seita da salvação. Mas agora que vocês sabem de tudo, me conta nos comentários aí embaixo se você acha que o JYP faz parte dessa seita ou não. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, que me ajuda muito. Vamos chegar aos 300 mil inscritos, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Apesar de tudo isso aí, não tem nada a ver, K-pop é good.